Eu gostaria de tratar com você aqui dessa questão da consciência. Há uma pergunta muito frequente, e a pergunta é: o que é consciência? Qual será a verdade da consciência? Nós usamos aqui no canal essa expressão consciência de duas formas bem específicas. Repare, as palavras, elas não são, na realidade, a própria coisa em si que denominam. Você já observou que uma palavra, ela é só uma representação teórica, conceitual, verbal. Ela é só uma imagem da própria coisa, mas não é a coisa. A palavra casa não é aquele imóvel. A palavra carro não é o próprio carro. A palavra camisa é só uma palavra, um símbolo, uma imagem. Isso não é a camisa. Assim, a expressão consciência, aqui nós temos usado de duas formas. E eu quero investigar um pouquinho com você essa questão da consciência. Primeiro, a consciência como nós conhecemos. O que é a consciência? Observe que quando você tem ciência de alguma coisa, é quando você está consciente daquilo. Então, basicamente, consciência é a ciência de alguma coisa. A ciência de algo é consciência. Você tem ciência de um dado pensamento em você. Nesse momento, você tem consciência do pensamento. De outra forma, você não tem consciência do pensamento. Então, o que é basicamente consciência? Consciência é a ciência de algo, de alguma coisa, de alguém, de uma dada situação. Assim, o que nós percebemos no que diz respeito à questão da consciência presente? Consciência para nós é, na verdade, autoconsciência. Se você tem consciência de si, você é autoconsciente. Você carrega esta consciência. Ao menos no momento em que você se dá conta de si mesmo. Então, basicamente, consciência é isso. E a consciência que nós conhecemos é a consciência do próprio eu. Porque sou eu que estou consciente. Sou eu que percebo a consciência. Sou eu que penso, sou eu que sinto, sou eu que faço, sou eu que não faço. Então reparem, essa é a ideia central sobre essa questão da consciência em nós, da autoconsciência em nós. No entanto, aqui nos deparamos com algo que precisa ser investigado. Porque isso que nós chamamos de consciência é a presença de alguém consciente. E esse alguém consciente é a ideia desse eu. Mas qual é a verdade sobre esse eu que diz estar consciente, que diz ter consciência? E em cima disso, nós criamos esta base chamada consciência. Nós carregamos lembranças, memórias, recordações. Algumas são de fácil acesso para cada um de nós. São as lembranças mais costumeiras que temos. O seu nome é uma lembrança mais frequente. O seu endereço também. O nome do seu pai ou da sua mãe. Então, aquilo que nós chamamos de estar consciente ou consciência é esta memória, é esta lembrança
esta ciência? Então, quando nós temos uma memória que com frequência aparece, a isso nós chamamos de estar consciente. Mas nós temos memórias também guardadas em nós, que não acessamos com frequência. Essas memórias ficam guardadas como que em camadas dentro de cada um de nós. Mas tudo isso ainda faz parte desse conjunto, que é esta consciência, que é essa autoconsciência. Então essas assim chamadas memórias inconscientes também estão presentes. Agora, colocando isso de uma forma mais direta para você, qual é a verdade então da consciência? A verdade da consciência, como nós conhecemos, é basicamente a presença do reconhecimento. Ou seja, quando a presença do pensamento está, que é memória, lembrança, nós temos consciência. Quando ela não está, nós não temos consciência. Então, basicamente, o que é essa consciência? Do que ela é formada? Em nós, esta consciência, ela é formada de pensamentos. É a presença do pensamento que sustenta essa assim chamada consciência. Esta consciência é a consciência do eu, desse mim, dessa pessoa. Aqui com você, nós estamos investigando como aprender a lidar com esta condição, que nós chamamos de consciência, para irmos além desta consciência. Isso porque nesta consciência é onde está presente essa ideia de uma identidade que se vê separada da vida, separada do outro, inclusive separada dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. Então estamos lidando com a ideia de uma identidade presente. Essa ideia é a consciência do eu. E é nesta consciência do eu que os problemas estão presentes. Esses problemas estão presentes em razão da presença de uma dualidade dentro desta consciência. Essa dualidade é a ilusão da separação entre esse eu, por exemplo, e o pensamento. Nós temos, por exemplo, a crença desse pensador em nós. Então, para nós, o pensamento está presente, sendo construído e aparecendo em razão da presença do pensador. Quando há um sentimento, nós temos uma ilusão presente. Quando a crença é de que alguém está sentindo esse sentimento, ou essa emoção, ou essa sensação, ou essa percepção. Então tem alguém que se separa. Esse princípio de separação, de dualidade presente nesta consciência, reparem como é importante investigarmos isso. Está nos dando uma sensação falsa de que existe alguém presente, e esse alguém é esse mim, esse eu, separado da vida, separado do outro, separado das situações, dos eventos e dos acontecimentos. Assim como esse eu está separado, sendo o pensador dos pensamentos, sendo o experimentador das experiências. Aqui com você, nós estamos investigando a questão do despertar da consciência. E talvez você pergunte, mas então essa consciência já não está desperta? A consciência da qual estamos falando,
que estamos colocando aqui para você é o sentido de um movimento de pensamento presente em nós nesse padrão de separação, de dualidade. Isso está nos dando uma visão da vida, da experiência e de tudo que surge em um estado de sonho. Portanto, aquilo que nós chamamos de consciência, que abarca essa consciência e inconsciência, é algo que, na verdade, está dentro de um sonho, de uma condição onírica. Essa é a condição do eu. Essa é a condição do ego. Assim, quando nós tocamos aqui na questão do despertar da consciência, nós estamos falando nesse florescer do seu ser, de sua natureza real, de sua natureza verdadeira, daquilo que é você. E isso que é você é real consciência? Você é a pura consciência em sua natureza verdadeira. Mas você, como se vê nesse contexto de consciência humana, a consciência comum a todos, a condição psicológica de existir como sendo alguém, nesta condição, é a condição de um sonho. Em razão da presença deste sono. Então, o ser humano, ele vive dormindo em um sonho. Nesse sonho, ele existe como alguém. Ele é uma pessoa, numa relação direta com a vida, mas sendo um elemento separado e à parte da própria vida. Portanto, estamos diante de um quadro de ilusão. O que é o despertar da consciência? É o florescer do seu ser. É o florescer de sua natureza verdadeira, que é você como pura consciência. Esta é a consciência divina. Esta é a consciência da verdade. Essa é a consciência de Deus. Um trabalho nessa direção é algo fundamental para, nesta vida, a realização da verdade de uma mente nova, de uma mente livre, de uma mente lúcida, onde temos a presença da clareza, em razão da presença da inteligência. Eu me refiro a esta divina inteligência, o que lhe possibilita na vida ter uma relação com a vida de uma forma real. Não é uma relação entre esse eu e o não eu. É uma relação a nível de real comunhão com a vida. Porque você é a própria vida nesta real consciência, nesta pura consciência. Assim, o significado real do florescer de Deus, do despertar espiritual ou iluminação espiritual, é a visão da não separação, da não dualidade. É o fim desta mente como nós conhecemos. Uma aproximação real de si mesmo,
É aquilo que lhe permite olhar para a vida, sem esse sentido de alguém nesse olhar. É esse sentido de alguém nesse olhar que lhe faz ver o mundo, a vida, tudo o que acontece nesse velho estado de sonho, onde não há real consciência. Assim, aquilo que nós temos chamado de consciência humana, de individual consciência, está dentro dessa ilusão da separação, desta crença entre consciência individual e consciência coletiva. Nós dividimos consciência individual e consciência coletiva. A grande realidade é que esta assim chamada consciência humana é a consciência do ser humano. E nesta consciência, aquilo que está presente é o modelo do tempo, é o modelo do conhecido, é o padrão do pensamento, é a continuidade de tudo que está presente na humanidade há milênios, se repetindo agora nesta geração. Psicologicamente, nós não somos diferentes das gerações passadas. Nós estamos vivendo dentro da mesma estrutura, que é a estrutura do ego, do eu, desta mente em dualidade, desta mente separatista. Assim, todos os problemas do ser humano, eles estão se repetindo. Hoje nós temos um novo formato externo de representação, de apresentação desses mesmos velhos problemas de ordem psicológica. A inveja do homem nessa geração é a inveja do homem, do ser humano, das gerações passadas. Os objetos mudaram, mas a condição psicológica de inveja e sofrimento em razão da inveja e violência em razão da inveja, toda a agressão, toda a dor, todo o medo, toda a angústia que isso provoca, toda a problemática que isso representa, está presente em nossos dias, como sempre esteve nas gerações passadas. Você hoje não inveja um cavalo, porque não é o meio de transporte principal em nosso tempo. Mas há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, os cavalos, logo depois vieram as carruagens, eram os objetos de sonho de consumo, causadores de inveja. Então, em razão da inveja, da ambição, da busca por mais, todo tipo de violência ocorria. Os furtos, roubos e todo tipo de crime acontecia em razão da inveja. Hoje nós invejamos outras coisas mais modernas desse nosso tempo, mas a dor da inveja, a violência da inveja, o sofrimento inerente a esse estado de inveja, a posse, o controle, o apego a esses bens materiais e ao medo de perdê-los, ou o desejo de possuí-los, é algo que está presente no ser humano há milênios. Mas esse é só um exemplo.
Nós precisamos investigar a verdade dessa assim chamada consciência, que é a consciência do eu. E reparem, esta consciência não teve qualquer mudança? Ela é a mesma? As situações mudaram. O ser humano evoluiu ao longo dos séculos. Nós tivemos a Revolução Industrial. Nós tivemos todo tipo de evolução tecnológica, científica. Hoje nós temos muito mais conforto do que no passado. Nós temos acesso, em razão da maravilha tecnológica, da ciência da tecnologia. Nós temos acesso a coisas inimagináveis há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Mas do ponto de vista psicológico, o ser humano, nesta assim chamada consciência do eu, ele é o mesmo. Ambicioso, possessivo, avarento, carregado de medo, de apegos, de ciúmes, de inveja. Isso não mudou. Aqui com você, nós estamos investigando a possibilidade, nesta vida, de realizarmos aquilo que é a verdade, além deste sonho de existência. Neste sonho de existência, os séculos mudam. O que não havia antes está presente agora aqui. Aquilo que não existia, agora existe. As diversas formas de tratamento na medicina. A viagem espacial. As maravilhas da ciência. As maravilhas da tecnologia. Tudo que não havia, tudo que não existia, está presente agora. Portanto, essa assim chamada consciência humana avançou, progrediu, cresceu, evoluiu. Mas essa consciência humana, do ponto de vista psicológico, ainda não encontrou o amor, a verdade do amor. Ainda não encontrou a paz. Eu me refiro à verdade da paz. O ser humano vive há milênios em conflito. E desde que o mundo é mundo, sempre houve todo tipo de violência, agressão, conflito entre nós como seres humanos. Então, do ponto de vista psicológico, nós continuamos os mesmos, fazendo de uma forma diferente as mesmas barbaridades do passado. Podemos descobrir a realidade da vida, além deste sonho de existência, desse centro que se separa da vida. Repare, talvez você pergunte, mas então o porquê de tudo isso? Veja, a razão principal é que o ser humano não compreende a verdade sobre ele mesmo. Nós, como seres humanos, nesta consciência do eu, nesta consciência egóica, estamos vivendo dentro de uma mente condicionada, dentro de uma mente programada. Essa mente condicionada, ela está repetindo os mesmos velhos padrões de condicionamento, de pensamento, comportamento, ação, sentimento e emoção dentro das relações. Assim, as nossas relações entre nós, seres humanos, continua conflituosa.
continua carregada de todo tipo de confusão, desespero, aflição. Os diversos medos em cada um de nós estão presentes nesse contexto de relacionamento, provocando sofrimento. Nós conhecemos a verdade da real felicidade, da real liberdade, da real ciência do amor. Como já colocamos. O que conhecemos por amor, felicidade, é algo linkado à sensação, a prazer, a preenchimento, sobretudo a realizações materiais. Mas isso não resolve o problema humano. Isso não resolve o problema de nossas relações uns com os outros. Isso não lhe confere a ausência de sofrimento. Muito pelo contrário, isso fomenta ainda mais ansiedade. As pessoas que mais possuem são as que mais se preocupam. Porque é bem natural que quando você tem muito a perder. Mas é bem interessante a nossa perspectiva de visão, de experiência de vida. Não importa se o ser humano tem muito ou tem pouco, ele sempre carrega a dor de perder o que ele acredita ter, o que ele acredita possuir, o que ele acredita que é dele. Aonde se situa essa condição? Nesta mente condicionada, nessa mente programada, nessa ilusão desse eu que se vê separado da vida, querendo controlar, querendo segurar, querendo possuir, buscando preenchimento aonde ele jamais encontrará preenchimento. O sentido do eu, do ego, é um sentido de isolacionismo, de separação. Isso explica todo esse estado interno de sofrimento presente no ser humano. A real completude consiste na realização do seu ser, na ciência de sua natureza essencial, no verdadeiro despertar desta real consciência, desta verdadeira consciência, que é a consciência de Deus. É o que estamos trabalhando aqui, lhe mostrando neste canal a possibilidade disso nesta vida. Portanto, a única coisa aqui que realmente tem relevância na vida é a compreensão de que não existe esse eu com esse não eu. No momento em que assumirmos a verdade de que não existe esse observador separado da coisa observada, como nós acreditamos, no momento em que descobrirmos que não existe esse eu, senhor e dono daquilo que possui, que não existe esse sentido de alguém sendo o experimentador das experiências, sendo o pensador dos pensamentos, sendo o observador daquilo que ele observa. Quando for eliminado esse sentido de separação entre esse observador e a coisa observada, quando for eliminado esta ilusória separação entre a experiência e o experimentador, entre a vida e você, com o fim dessa ilusória separação, temos a presença da ciência, desta real e verdadeira consciência, que é a consciência da vida, que é a consciência de Deus,
que é a realização deste ser, onde não há mais separação. E com o fim da separação, nós temos o fim desta confusão. Toda ela assentada nesta psicológica condição de consciência egóica, de consciência do eu, de consciência humana. Um contato com a realidade da vida é o fim de alguém presente nesse contato. É o fim do sentido de alguém sendo o experimentador desta experiência. Porque a verdade é que não há qualquer experiência nesta ciência de pura consciência, de ser consciência. Há o experimentar da vida, momento a momento, mas não existe o experimentador dela. Como não existe esse experimentador, como não existe essa separação, eliminamos por completo toda forma de conflito, de sofrimento, de desordem, confusão e problemas. Uma vida real é a única vida divina, é a única vida do seu ser. Toda essa ideia de particular vida, de alguém para alcançar coisas, para realizar projetos, para ser feliz neles, ou se livrar de situações ou complicações que lhe causam sofrimento, para um dia ser feliz, é algo inteiramente falso. Aqui estamos revelando para você que a vida, como ela acontece, sem esse elemento presente, que se vê separado da própria vida, tendo essa particular consciência do seu próprio e particular mundo, onde ele é o centro de tudo isso. O fim para esta condição é o surgimento de algo indescritível, inominável, que é a presença da verdade, da real felicidade, do real amor, da real liberdade. É isso que estamos com você aqui aprofundando, investigando. Portanto, essa é uma oportunidade de estarmos juntos. Aqui nos finais de semana, sábado e domingo, estamos nesses encontros online. São 2 dias juntos. Eu quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Todo o nosso fundo psicológico que nos causa sofrimento no nosso viver, no nosso dia a dia, isso nos persegue no estado de vigília e nos persegue também nos sonhos à noite. Está nesse princípio de que existe esse eu